Olá, pessoal. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma live. Mariana, que saudade de você, Mariana Costa. Estamos aqui hoje para mais uma live do Evolua, né? Na nossa série de lives. E hoje a gente está trazendo um assunto aí que é extremamente relevante, que é a anestesia local, né? Um assunto que nós temos que dominar. Então, estou esperando o Rodrigo aí entrar. Rodrigo entrou, mas não está aparecendo. Estou aguardando aqui o Tava Rodrigo. aqui, só tava esperando você falar. Oi, olá. Tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. E aí? Tudo tranquilo? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Tá falhando um pouquinho você para mim, Rodrigo. Não Tá sei falhando? se você está me Deixa eu ouvindo só. bem. E agora? Oi. Foi? Agora tá melhor. Vamos ver, né? Que Ajustei aqui a. volta e meia a gente tem problema com a internet, Mas do né? Paulo eu te falei qual foi o problema. Do Paulo é a internet cipó. É o quê? Do Paulo o problema é que a internet em Manaus é a internet cipó que ele fala. Ah, entendi. Tadinho do Paulo, É que a gente tinha coitado. sacaneado. A gente já Ah, tinha sacaneado um tempo antes conversado disso. antes. Ah, entendi. Foi muito prejudicada a segunda-feira a live dele, né? Mas a gente foi Eu vi, fazendo como cara, quando eu deu, entrei. saímos e voltamos. Mas tá muito instável a internet. Lembra aquele dia que você deu aula pra gente? É, Ficava toda hora oscilando. É pois muito é. ruim, né, cara? E o pessoal tem comentado que agora, inclusive, eles mudaram a forma como você salva a live, né? Porque tem acontecido muito. De repente, você está fazendo live e desaparece e você não tem nem a possibilidade de compartilhar, entendeu? Eu acho que por conta mesmo de uma sobrecarga aí grande, né, no sistema, né? Ontem, ontem eu tava pela DFL e aí não. Eu terminei a live, você tem que terminar a live pra você gerar essa coisa do IGTV. Isso. Quando eu cliquei, eu não conseguia ver quantas pessoas entraram na live, eu só consegui salvar. Aham, Ah, salva no aham. IGTV? Sim. Foi a única coisa que eu consegui fazer. Outro dia eu nem consegui fazer isso. Na live da Fernanda, nem me apareceu essa possibilidade. Apagou, né? Acabou o tempo. E aí não me deu nem essa possibilidade. A gente não pôde salvar. Então, Bom, o que a menina tinha falado era isso, que pra gente conseguir salvar, tem que terminar a live no tempo certo. entendi. Tem que Se então cair do tirar. nada, Foi o que aconteceu com a Fernanda. Foi exatamente isso que aconteceu, porque eles encerraram, né, pelo tempo, e aí eu é, não tive a possibilidade de de, continuar. de salvar. Isso, exatamente. Então foi isso que aconteceu. Bom, Rodrigo, o pessoal está chegando aí. A gente costuma ser bem pontual, né? São 9h04. Sim, nós somos sim. E, e aí a gente, só para as pessoas que estão nos assistindo, toda segunda e quarta-feira, às 9 horas, né? O Evolua está promovendo essas lives, sempre trazendo assuntos que nós consideramos assuntos de relevância para a odontologia e também trazendo pessoas que a gente sabe que vão poder apresentar, né, um conteúdo importante e pessoas que a gente gosta, pessoas que de alguma forma fazem parte da nossa vida, da nossa história, né? Então você é uma dessas pessoas, como tantas outras que passaram, né, por aqui. E eu queria começar por te apresentar as suas credenciais, né?
que são muitas e que te dão aí capacidade para falar bastante sobre o assunto que foi proposto. Fala. Na verdade, o mais importante com certeza, para mim, uma das mais desconhecido. Ah, E obrigada. isso eu falo para todo mundo. Eu sempre falo que, assim, tudo na vida tem um porquê e, assim, não só o porquê, mas as pessoas que você conhece. Eu sempre falo para os alunos, para as pessoas que me conhecem, que eu tive 6 pessoas que mudaram a minha vida. Você e a Aline lá no começo da Gama Filho, que me deram a oportunidade de dar aula, assim, me deram a oportunidade, me ensinaram e despertaram isso muito em mim. O Paulo, que me deu aula em Nova Iguaçu, é meu diretor hoje em dia. Mônica, quando eu fui para a UF e me abriu todas as portas, foi meu Te abraçou, né? me abraçou, eu sou assim, bastante grato, assim, não só pela profissional, mas a pessoa. A Kátia, na época do Salgado Filho, a Kátia Berraila, e o Melis, né? Que a gente teve uma relação desde estagiário até hoje. Então, assim, cada pessoa entrou na minha vida e me deu a mão e falou assim, cara, faz isso. E você sabe muito, eu entrei na residência com 22, formei com 21, entrei com 22. Cara, é um período de maturidade muito grande, que você aprende na marra, no hospital, como é que você vai fazer, o que você vai fazer. E quando você é muito novo, se não tiver alguém para falar assim, ó, segura, metade das coisas vão dar ruim, vão dar cagada. Então, assim, eu falo que nessa época de imaturidade total, quantas vezes você e a Aline me puxaram no canto, né? E também fala assim, ó, segura. Não dá para fazer. E hoje em dia, às vezes, eu puxo um residente e faço a mesma coisa. Segura porque eu fiz isso. Então, não dá esse mesmo mole. Mas é importante também que a gente dê oportunidade às pessoas e as pessoas saibam aproveitar essa oportunidade, né, Rodrigo? Porque às vezes a gente também dá oportunidade, mas as pessoas não fazem a sua parte. E você fez a sua parte, muito bonitinho. Não, eu brinco que é uma coisa assim, na verdade a oportunidade é igual vaga na seleção brasileira. O treinador pode dar oportunidade, você tem que abraçar aquilo, lógico que vão ter alguns tropeços, e aí eu tava pensando isso hoje, cara, a gente trabalhou junto 8 anos, 2 como ser residente e 6 como professor. E assim, cara, acho que no quinto, sexto ano, aquela maturidade, alguma coisa da docência, e quantas vezes você me puxou e falou assim, cara, olha só, vamos conversar. Quantas vezes eu fui pra sala da coordenadora? Isso já professor, né, cara? Mas faz parte, né, Rodrigo? E hoje a gente está aqui batendo papo, né? Somos amigos e sou sua madrinha, né? Madrinha de casamento. Então, isso. Então, assim, é isso aí. Construímos uma história juntas e isso é muito legal. Bom, pessoal, acho que podemos começar. Rodrigo, ele é especialista em cirurgia maxilofacial pela Gama Filho, né? O curso da Gama Filho é em convênio com o Hospital de Forças Aéreas, né, do Galeão. Ele é especialista em estomatologia pela UERJ, é mestre e doutor pela UF em odontologia e ele é professor da UF e também professor da Unig, né? Então, o Rodrigo tem mais do que credenciais aí, está bastante capacitado. E eu convidei o Rodrigo para falar sobre um assunto que é extremamente relevante, que é a anestesia local. É um assunto que dentista tem que dominar, porque fazemos isso diariamente e fazemos mais do que qualquer outro profissional da área da saúde, né? Então, todos os procedimentos, ou eu diria que quase todos os procedimentos que nós executamos, eles geram algum tipo de desconforto para o paciente. E a anestesia aí é fundamental, né? Porque é inadmissível hoje alguém ter dor com tantos os recursos que a gente tem. Então, Rodrigo, muito obrigada pelo convite, tá? Para mim é um prazer, é uma honra ter você aqui com a gente, tá? E eu queria que então você fizesse aí uma pequena introdução, né? Que a gente escolheu o tema anestésico versus procedimentos, então a gente vai trabalhar um pouco justamente esses conceitos, tá? Vamos lá. Obrigado, Rosângela, pelo convite da Evolua.
Cara, é um tema que eu sou fascinado. Assim. Todo mundo pergunta assim, você vai falar de quê? Eu falo assim, anestésico. Ou anestésico ou farmacologia. Que eu acho muito legal e é uma deficiência nossa de formação. A gente tem um período de farmacologia e a anestesia é dada na cirurgia. Quando você pega lá o roteiro das aulas, anestesiologia, está em cirurgia. Às vezes o cara já está em clínica e ele vai ter anestésio lá na cirurgia para a gente falar. E aí eu falo que você tem mais uma culpa nisso. Porque na minha época de residência, quem dava aula de anestésio era você. E quando a gente estava no R1 para o R2, a gente teria que dar aula pro R1 que estava entrando. E aí falava assim, cada residente tem que escolher um tema. E eu adorava a sua aula de anestésio e eu falei assim, cara, eu quero anestésio e controle de complicações de cirurgia. E aí, anestésio foi a primeira aula que eu dei na residência. Eu lembro da data, 3 de fevereiro de 2007. E aí, traumatizante. Então, mas não, foi muito bom. Porque quando eu fui fazer a prova da Gama Filho, qual foi o tema que foi sorteado? Anestésicos locais. Eu tinha 50 minutos para falar uma coisa que, na época, eu ainda me aproximava, né? Falava de 1h e 15 no máximo. Hoje em dia, eu vou falar de anestésio, são 2h30, 3 horas de aula. Porque aí você vai aprendendo. Né? Pô, é muito bom. Confortável para falar desse tema agora, né, cara? Então, assim, cara, eu sempre falo que anestésio, ele não depende só da cirurgia. Até hoje, eu não entendo por que a cirurgia tem que dar essa aula. Assim, lá na UF a gente tem a disciplina de anestesiologia. Então, é um período que o aluno aprende tudo que o Malamed vai falar. Ele vai falar desde a seringa carpule até as complicações, passando pela parte clínica do paciente. Só que, em muitos lugares, a gente vê que o cara tem um período na cirurgia, então se a gente contar, são 3 dias de aula, 4 dias de aula, no máximo, de anestésicos locais. E o cara tem que partir para a clínica para anestesiar. E que a gente sabe que é o temor de todo mundo. O primeiro dia na clínica, eu falo que assim, é a mesma coisa, o primeiro dia de clínica de cirurgia, né, que é a clínica que a gente está, eu sempre falo o seguinte, já acordou de noite e foi para a cozinha pegar um copo de água e acendeu a luz e viu a barata? Viu uma barata na cozinha? O que a barata faz? Ela sai correndo igual uma maluca. É o primeiro dia de clínica de cirurgia. Vários alunos correndo com a carpule na mão, olhando um para cada do outro com aquele ar de desespero. E a pergunta é assim, cara, eu li no livro, eu estudei e tal, você pergunta pro cara, o cara te fala tudo. Aonde eu coloco a agulha? Eu falei, não, você já me respondeu tudo. E aí eu falo que todo o primeiro dia de aluno da clínica, ele tem mal de Parkinson, né? Que é aquele cara que tá sem carpule. Fica tremendo, e você não sei quem treme mais, se é o paciente, se é o aluno ou o professor, né, cara? Você tem que segurar a mão de todo mundo e vamos lá. Então, assim, é muito complicado. E um período, em 4 aulas, a gente fala assim, você sabe anestesiar. E quantas vezes, cara, hoje vou fazer 15 anos de formado. Cara, às vezes, mesmo dessa proximidade de tempo no mercado, anestesiando e tudo, cara, às vezes você não consegue anestesiar direito. E na maioria das vezes, por falha de alguma dessas escolhas. Ou você escolheu o anestésico errado para aquele procedimento, a técnica, a anatomia do paciente é diferente, você vai apanhar por causa disso, na maioria das vezes é isso. Um outro exemplo que a gente pode dar é a escolha da agulha. De você escolher uma agulha curta para fazer uma técnica que te obriga a fazer com a agulha longa. Eu lembro que, assim, uma das primeiras vezes que eu usei assim, a agulha longa disponível na clínica foi na época da residência. Que a gente tinha uma caixa de agulha curta e uma caixa de agulha longa. Porque a gente vê que muitos professores têm medo ainda não, vamos anestesiar, vamos com a curta que é mais segura. Não vai acontecer tanta coisa. Eu falei, cara, é melhor uma longa, que se acontecer, você consegue puxar. É verdade. Então, assim, tem muita coisa que a gente aprende durante a carreira, mas como você está na docência, na verdade, o nosso N é muito maior. Você está numa clínica com 30 alunos, você vai ver 30 anestesias e assim, não vai funcionar. E a gente também tem uma coisa que é o serviço público, a gente não escolhe o anestésio que está lá, o anestésio está de plantão, e aí você sabe que aquilo não vai te auxiliar e você tem que fazer. Ou a agulha curta. Eu lembro que o município é agulha curta, não existia agulha longa.
Agora, Rodrigo, isso que você falou é muito importante, porque a gente tem que saber reavaliar, né? Você fez um bloqueio anestésico e não funcionou, é importante você reavaliar o porquê que não funcionou, porque a gente, em algumas situações, a gente vê que as pessoas usaram, às vezes, uma quantidade absurda de solução anestésica, vários tubetes anestésicos, né? Elas estão insistindo numa situação que não está funcionando, quando, na verdade, elas deveriam parar, avaliar o que elas estão fazendo, né? E tentar fazer diferente para poder ter, né, uma eficácia, né? O jeito mais fácil, culpa o anestésico. O anestésico sempre vai ser o vilão. Mas o cara esquece de avaliar a técnica que ele fez, se ele escolheu a agulha correta e se a anatomia do paciente tem uma variável ali. E que não é muito difícil. Nervo alveolar inferior bífido, ou a tua agulha ficou muito anterior e o ramo está mais posterior, que é muito comum. Um paciente com a mandíbula grande, né? Um paciente com a mandíbula grande, você vai ter que fazer um bloqueio mais alto. E ontem na live eu falei disso e tudo, junto com a Su. E de noite uma ex-aluna minha me manda um artigo de 2019, que foi o doutorado do pai dela, que é a avaliação de tomografias computadorizadas avaliando a posição do ramo. Aí eu li o artigo hoje, tudo, já botei na minha aula, porque é bem legal, mostrando a diferença da localização do forame. E que é um erro muito comum, né, cara? Isso, muito comum. Que quando a gente pensa lá no Malamed, ele vai falar 3 coisas do alveolar inferior. 3 princípios básicos para você acertar o alveolar inferior. Altura, de 6 a 10 milímetros, né, de altura. 3/4 da distância anterior e posterior do ramo mandibular e a profundidade da agulha, de 20 a 25 milímetros. E aí a gente começa com algumas dificuldades, porque o alveolar inferior ele tem uma taxa de sucesso de 80% a 85%. Você falar assim, 80% a 85% é muito alto. Depende. Se o Flamengo conquistar 80% dos pontos do campeonato, ele vai ser campeão. Só que assim, imagine o consultório. Você anestesia 10 pacientes, 2 não consegue, você não está conseguindo anestesiar. E aí, o que você vai falar? A culpa é do anestésico? Você tem que fazer o procedimento. Então, assim... E o Malamed fala também o tempo, né? Aguardar até 15 minutos para fazer, né, o alveolar inferior. Então, às vezes, as pessoas não aguardam também o tempo necessário, né? Não, e é uma coisa muito engraçada isso de tempo, que assim... tanto o Malamed como no próprio livro do Medeiros, de Dente Incluso, de 2003. Ele fala lá, o começo do capítulo 2 dele é falando de anestésico e tudo. Ele fala assim, cara, espera um tempo. Porque são 10 minutos para a maxila, 15 minutos para a mandíbula. E aí uma coisa que eu penso muito, é uma coisa que a gente fala em aula, tem que falar, cai muito em concurso, é o PKA do anestésico. Quanto menor o PKA, mais rápido o início de ação. A mepivacaína, ela é 7,6, depende do capítulo do Malamed. No capítulo ele bota 7,6 e capítulo 7,9. 7,9. Ele bota o 7,6 quando ele vai falar no capítulo 4 de soluções mesmo. Ele fala assim, 7,6 é o menor PKA, mais rápido o início de ação. De 1,5 minuto a 2 minutos. E o que a gente mais vê de latência? Mas o que a gente vê na clínica? Bloqueou o alveolar inferior. Qual é o critério que o dentista usa para avaliar se está ou não anestesiado? Lábio inferior. Lábio está dormente. Só que como é que o anestésico vai? Tecido mole, polpa e osso. Se eu quero fazer uma cirurgia, se na mandíbula, antes de 15 minutos eu tentar, na hora que você colocar a tua alavanca ou botar o fórceps, esse paciente vai pular. E aí o que você vai fazer? Reanestesiar e falar, esse anestésico não é bom. Quantas vezes o paciente fala pra gente, eu fui no dentista tal, o anestésico demora a pegar em mim. Não é o tempo, né? É o tempo de se esperar, né? Isso. Rodrigo, eu acho que assim, as pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre anestesia local. A gente conversa com os colegas, às vezes os colegas ligam para reportar uma situação. Aí eu acho que é importante a gente discutir, né? A articaína é um anestésico assim, que veio, né, para
ele meio que revolucionou, né? Trouxe uma mensagem de que era um anestésico maravilhoso, muito diferente dos outros que a gente tinha. E eu vejo as pessoas, às vezes, fazendo colocações que não são adequadas, né, corretas em relação à articaína, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, primeiro que as pessoas acham que a articaína é um anestésico de longa duração, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E também a relação da articaína com a parestesia, que é uma complicação, né, que está descrita na literatura. Cara, Rosângela, eu vou ser bem sincera. Eu vou falar a minha experiência do que eu acho do que eu achava da literatura e do que eu acho agora. Hoje em dia, quando eu dou aula, eu bato muito na tecla da articaína, principalmente para procedimento cirúrgico. Aí o pessoal fica ainda meio assim, e eu falo assim, gente, não quero vender articaína. Não ganho nada com isso, não trabalho com isso. Eu tinha um preconceito muito grande com a articaína. Por quê? Logo que a articaína foi lançada no mercado, e aí você vai lembrar disso também, cara, ela veio como a solução de todos os problemas para todos os profissionais de odontologia. Tipo, bota a articaína, tira tudo do mercado. Exatamente. Na época, o Malamed veio dar um curso de anestesia no Rio. Só para falar de articaína. Só para falar de articaína. Você pagava o curso, você ganhava uma amostra grátis de articaína. Você foi no final. Mas aí eu lembro disso ainda. Você ganhava articaína. Cara, vamos parar e pensar nesse conceito. O cara é referência de anestesia mundial. Ele está me pagando, porque se você pegasse o valor da articaína e o valor do curso, o Malamed estava te pagando para assistir ele. Cara, tem alguma coisa estranha. E aí, o próprio Malamed, no capítulo, na edição 4 do livro dele, página 81, primeiro parágrafo. A articaína, ela não consegue atravessar em todos os pacientes o palato. Você precisa anestesiar o palato. Que foi aonde que era o grande diferencial, né? Você ia fazer um bloqueio na maxila, não precisava fazer o bloqueio palatino, né? O palato. Qual é a anestesia que mais dói? Pois é. O cara ficava louco. Então, assim, meu irmão, resolveu todos os problemas. Palato dói pra caceta, vamos lançar. E o próprio cara batia que isso não era possível. A gente vê alguns estudos hoje na literatura que mostram que tem capacidade, porém não 100% dos casos. Então, cara, anestesia o palato. E aí, uma observação, uma dica. A anestesia do palato não é para doer. Eu sempre falo para os alunos que, assim, lá na universidade tem um café muito ruim na frente, mas eu sou viciado em café, estou bebendo café aqui agora. Eu aposto um café com eles que não vai doer, anestesia no palato. Desde que pressione o palato com o instrumento, penetre com a agulha, anestesiou, tira a agulha e tira o teu instrumento, cabo de espelho, cotonete, o que você tiver na mão, uma pinça, só para pressionar o palato. Qual é a mágica do negócio? Não é o espelho, não é a tua injeção. Eu sempre explico assim, quando a gente é pequeno, o que a nossa mãe faz? Ela encaderna o nosso livro com contact. No final do ano, você está de saco cheio da matéria e tal, e aí o que você fica fazendo? Você pega a lapiseira e fica enfiando no contact. E furo, todo mundo fez isso. Lara, com certeza, devia estar cheio de furo no final do ano. Você fura. Aquilo, imagine que a capa dura do meu caderno é o osso palatino. E o contact é a minha mucosa palatina. Se eu pego a minha seringa, enfio no tecido mole e injeto, eu descolo o palato em 2 segundos. A dor é por causa do descolamento do palato. Se eu pressionar ali com o instrumento e anestesiar, o palato não vai distender e o paciente não vai sentir dor. E eu vou ganhar o meu café. Tá todo mundo feliz, cara. E aí tem uma outra questão que é a quantidade da solução também, né? Que você vai injetar. A quantidade. Assim, a quantidade de anestésico por palato é de 0,4 a 0,6 ml. Não mais do que isso. Tanto no nasopalatino, quanto no palatino maior, ou em técnica infiltrativa. Então, assim, essa coisa que você falou de anestesia mínima, né, é muito importante. Porque você chega para fazer estágio na faculdade, quanto que o aluno precisa para anestesiar o elemento 11? Um tubete.
Mas um tubete, tudo não. Um tubete não é vestibular e depois você troca o tubete e anestesia o palato. Só que se a gente for ver no livro do Malamed, com menos de um tubete você anestesia vestibular, palato e ainda sobra para você brincar em volta para fazer vasoconstricção e não ter sangramento no procedimento. Isso. Então, assim, anestesia do palato não dá para doer. Todo mundo fica feliz. Paciente sem dor, aluno não tem dor, Rodrigo ganhou o café. Esse é o esquema lá da faculdade. E articaína, na época desse curso, foi o boom, né? E o próprio Malamed já falava muitas coisas de articaína. Se a gente pegar a 4ª edição dele, que foi onde a articaína saiu, né? Porque, assim, a articaína ela tá desde 84 na Alemanha, 99, 2000 chegou no Brasil. E aí foi logo o curso que ele deu, tinham várias contraindicações, só que, assim, os estudos foram sendo feitos e a articaína foi caindo grandes mitos dela. Então, assim, o primeiro mito ela não consegue ultrapassar e anestesiar o palato em todos os casos. Primeiro mito já cortado. Segundo mito cortado, não causa metabolemia. Antigamente era a prilo e a articaína, questão clássica de concurso, né? Quais anestésicos causam metabolemia? Prilo e arte. Hoje em dia, só a prilocaína. Um terceiro mito, a articaína pode causar alergia. Enxofre, né? Mas não. A gente não sentiu isso no Brasil. Por quê? A articaína, quando foi lançada no mercado alemão, ela vinha com metilparabeno. E aí desencadeou a alergia. Mas não era a articaína, era o preservativo de vasoconstritor. Que já aconteceu com outras substâncias. Há mais de 60 anos a gente não tem alergia a anestésicos locais. Né? Aí, quando você trocou aquilo da articaína, acabou. Não tem alergia documentada a anestésicos locais há mais de 60 anos. E aí, uma outra vantagem da articaína. E aquela questão da parestesia, né, que todo mundo pergunta. Pô, mas causa parestesia e tudo? Eu falo, depende do livro que você está lendo. No Malamed, o Malamed, ele pega artigos do Pobel, que é o Buco Maxilo que mais publica nos últimos 10 anos. E ele já fala assim, ó, a articaína não tem o maior número de casos que qualquer outro anestésico de causar parestesia. Ele até relata alguns casos que tem mais casos de lidocaína. Mas por quê? Porque o mundo, a maioria dos profissionais do mundo todo usa mais lido. Usa mais. A articaína hoje é Estados Unidos, Canadá, Itália, França e Alemanha, que foi onde surgiu. No Brasil, a gente está caindo ainda para a lidocaína, com certeza, pelo valor dela, mas a articaína já tem tomado muitas especialidades. Estomatologia, cirurgia, implantodontia. Então, assim, não me assusta daqui a 5 anos a articaína tomar a posição inicial. Dominar. E aí o que eu falo? Muita gente fala assim, pô, mas é um anestésico caro. Cara, depende de quanto você está usando. Porque, assim, um tubete de articaína, você faz uma exodontia confortável. A endodontia começou a usar muito também articaína para tratamento endodôntico, né? Então, assim, eu converso com o pessoal da endo e falo assim, Rodrigo, hoje a gente usa articaína, porque a gente tem menos relato de dor do paciente. Né? Então, assim, só que se você pega o livro do Andrade, o Andrade fala o seguinte, né? Anestesia alveolar inferior com a lidocaína e faz articaína em volta do dente para não causar parestesia. Mas, cara, tem vários artigos na literatura que já mostraram que a articaína ela não tem uma taxa tão alta de causar parestesia como qualquer outro anestésico. O que possivelmente acontece é a agulha, quando a gente não vê onde é que está o nervo, a gente faz por a técnica por trauma, né? Seria por trauma, né? Espetou o nervo, parestesia. E não é o anestésico, né? E aí hoje em dia, depois de começar a estudar anestésico e tudo, hoje em dia eu sou fã da articaína. Para procedimento cirúrgico, eu não abro mão de fazer com articaína. Né? Porque você com uma pequena quantidade consegue fazer o procedimento sem problema. Rodrigo, vamos responder umas perguntas aí que estão surgindo, que eu acho que é legal. Deixa eu só responder aquela da articaína, do tempo, que é uma coisa que todo mundo fala mesmo. Isso. Muita gente tem a falsa impressão que, por ela ter muita difusão anestésica, ele é um anestésico de longa duração. Não.
Na verdade, na classificação, a gente tem anestésia de curta duração, duração intermediária e longa duração. Curta duração, os dois anestésicos sem vasoconstrictor. Mepivacaína 3% sem vaso, lidocaína a 2% sem vaso. De longa duração, bupivacaína. E aí, que não existe mais em tubete. A última versão que a gente teve no Brasil foi da Septodonte, que viu 25 tubetes. Os outros são todos intermediários. A minha tese de mestrado foi com bupi, né? Foi com bupi, eu sei. 96. E a gente ainda tinha, né, cara? Da Cristália. A Septodonte ainda tinha, depois saiu. E a gente usa muito, né, por causa de anestesia a nível centro cirúrgico, né? Maravilhoso, né? O próprio anestesista, ele fala para você, né? Hoje em dia eu dou aula para o pessoal da medicina de anestesiologia, né? Aí o pessoal fala assim, 90%, 95% da medicina é a lidocaína. 5% que usa a bupi é anestesista, porque ele pede para você usar, mas ele fica do nosso lado assim, aspira, devagar, devagar. Eles gostam também de ropivacaína, né? Gostam de ropi, que também é anestésico de longa duração. Né? É uma bupi... exatamente. Muito bom também. E aí, uma dúvida... Muito. E uma dúvida minha era da ligação proteica. Quem define o tempo de duração do anestésico local é a ligação às proteínas. Isso. A gente tem 95% da bupi, e aí você tem 75% da MEP, 65% da Lido, 55% da Prilo. Só que a gente quase não sabia, assim, a arte como estava sendo lançada, a gente não via ligação proteica. E aí comecei a caçar artigo que tinha. A ligação proteica da arte é de 94% a 95%. Igual a bupi. Mas o que diferencia a arte da bupi nessa metabolização? A metabolização da arte é muito mais rápida. Por isso que ela é um anestésico de duração intermediária. Foi questão da prova da Marinha, deve ter uns 4 anos. Qual anestésico ele é híbrido, né? Ele tem moléculas de éster e moléculas de amida. É a articaína. A articaína ela é metabolizada de 90% a 95% no sangue. No fígado, só chega 5%, 10%. Ela tem a menor meia-vida dentre todos os anestésicos locais. Quando a gente fala assim, quanto tempo? 27 minutos ela é metabolizada. A lidocaína, que é o padrão ouro, demora 90 minutos. Então, devido a essa metabolização rápida da articaína, a gente vai ter um menor tempo, mesmo com uma ligação proteica alta como ela tem, em comparação aos outros anestésicos. Mas aí vamos deixar claro que é um anestésico de duração intermediária. Né? Que uma hora e meia... Ele tem 1h30 de tecido duro. E de 3 a 4 horas em tecido mole. 75 minutos, né? Que o Malamed fala, em torno de 75 minutos. Porque eles botam assim, quanto tempo? De 2 a 3 horas, que depende da metabolização de cada paciente. Isso aí. Bom, então, dito isso, falamos de articaína, né? Eu acho que a gente podia falar... E a gente estava falando sobre essa questão de alergia, você falou um pouco sobre alergia, um pouquinho sobre parestesia. A gente podia, acho que é importante falar sobre a relação do bisulfito, né, com alergia. E queria aproveitar que foi colocada uma pergunta aqui sobre a questão do metilparabeno, que você falou, né, dos primeiros relatos da comercialização da articaína com o metilparabeno. E aí um colega colocou aqui, mas metilparabeno não é só em tubete de plástico? Então, tem um estudo que é do pessoal da Unicamp, é o grupo de farmacologia da Unicamp, que foi uma dissertação de mestrado deles. E o que eles avaliaram? Pegaram todos os tubetes odontológicos que a gente usa no Brasil e começaram a dosar, para ver a dosagem de metilparabeno. O que eles viram? De um modo geral, todo tubete de plástico ele contém metilparabeno. Então, assim, quando alguém me liga, né? Você falou, né? Muitos alunos ou colegas te ligam para falar casos de anestesiologia. Então, assim, quando o paciente é anestesiado e teve alergia,
Cara, não pensa no sal anestésico. É porque todo mundo culpa o sal anestésico. A minha pergunta é assim, usou tubete de vidro ou de plástico? De plástico, metilparabeno. Metilparabeno é altamente alérgico, por isso que ele foi tirado na Europa e Estados Unidos dos tubetes. No Brasil, de um modo geral, todo tubete de plástico contém metilparabeno. Todo. Porque ele é um preservativo. Tubete de vidro, todos contêm bisulfito de sódio. Bisulfito, exceto a pilocaína com felipecina. Então, assim, hoje no Brasil, quem vende tubete de cristal, né, tubete de vidro, só tem a DFL. E se você for lá no site deles e ver, eles botam assim, não contém metilparabeno. E é um asterisco em cima, exceto a pilocaína com felipecina. Tá, mas aí, ok, mas o bisulfito também tem problema, né? E aí vale a pena a gente conversar sobre isso também, né? Então, o maior problema do bisulfito que a gente tem hoje de avaliar os nossos pacientes é o paciente asmático. O paciente que é um asmático, aí tem um trabalho de... Cara, se não me engano, um trabalho de 86, que eles pegaram 209 pacientes asmáticos e começaram a avaliar, né? Se realmente o bisulfito causava essa alergia. A conclusão do trabalho de 86 é o seguinte: causa, sim, num paciente asmático não controlado e grave, né? Que aí a taxa, se não me engano, é de 3,9%. O asmático, que é aquele cara que não usa a bombinha, que já está em controle há 5, 10 anos. Ou há muito tempo sem crise. Há muito tempo, pode usar, não tem problema. O problema é aquele paciente asmático grave. E aí você entra naquela... Na balança, né? Eu vou usar um bisulfito ou vou usar o metilparabeno? Cara, se o cara é asmático grave, é melhor que você escolha o metilparabeno, que não, assim, ele tem uma taxa de alergia alta, mas não relacionada à asma, né? Não relacionada à asma, do que você usar ou um sem vaso ou o bisulfito de sódio. Eu falo que sem vaso, nem para lavar a mão, porque fica grudando sua mão. Teve uma pergunta aí qual usar, né? Aí são as possibilidades, mas eu até acho que uma MEP sem vaso, a depender do procedimento que você vai fazer, porque aí você tem que pesar também o procedimento, né, Rodrigo? São 3 coisas que a gente tem que avaliar. Tempo, hemostasia, isso, né? E a expectativa de dor no pós-operatório. Essas são as coisas locais que a gente vai avaliar. A segunda coisa, o segundo item, é a saúde do teu paciente, mas que pode comprometer os 3 primeiros. Se é um cara extremamente o asmático grave, ou ele é aquele cara que chega com 2 folhas de alergia para você, cara, vai ter que ser um anestésico sem vaso constritor. Mas aí depende do teu procedimento. Você imagine fazer um terceiro molar incluso com uma mepivacaína sem vaso. Tem duração em polpa, né, de 30 a 40 minutos. Só que assim, ele não controla a hemostasia. Você imagina fazendo um siso e sangue. Você não consegue ver o que você está fazendo. Pois é. Teve uma outra pergunta aqui, Rodrigo. Vale a pena combinar? Eu não entendi se foi uma pergunta ou a pessoa afirmou, tá? Vale a pena combinar diferentes anestésicos com diferentes tempos de ação, né? Então, misturar anestésico com diferentes tempos de ação. É o multidose, né? Eu vou falar que assim, quando eu estou na graduação, eu explico o cálculo anestésico de uma dose única, de um anestésico único, né? Porque já é complicado, imagine o multidose, né? Poder você pode. Tá lá no capítulo 4 do Malamed, quando ele bota lá o cálculo anestésico, tá lá na página direita, lá no superior, dose única, dose multidose. Dá para fazer, mas assim, às vezes no centro cirúrgico a gente fazia isso. Entrava com a lidocaína, porque ela tem um pKa menor, né, o início de ação menor do que a BUP. E no final da cirurgia que a gente fazia, analgesia. Ou suturar analgesia com a bupivacaína. Desde que você calcule o quanto você usou de lido e o quanto você pode usar de BUP. Muita gente, assim, o que a gente mais vê, né, é o medo de usar a bupivacaína.
Todo mundo Mas assim, eu acho que quando você está no ambiente hospitalar também, é tudo bem diferente, né? Porque não, muda você muito. está num ambiente que te dá também um certo conforto, né? Se o paciente tiver uma complicação, você está resguardado, né? Então, eu acho que isso também a gente tem que levar em consideração a nível de consultório, porque a gente usa anestésico local e anestésico local é uma droga como qualquer outra, né? E toda droga tem os efeitos desejados e os indesejáveis. E um outro grande problema que a gente tem, dentista, é não ter treinamento para tratar complicação, Que é um né? erro absurdo a nossa que é formação, né, um, cara? que é um absurdo, né? Mas a gente às vezes tem complicação no consultório e a gente não tem treinamento para resolver, não tem equipamento, não tem drogas para reverter determinadas situações. E aí você fica numa saia justa, né? Terrível, né? Na verdade, não dá nem tempo de rezar, porque você não lembra o que tem que rezar. O desespero é muito grande, cara. Mas mas assim, eu acho que é o seguinte, não é só pra gente estar no ambiente hospitalar. Quer ver uma coisa que a gente vê muito? As pessoas acham assim, ah não, pode usar bastante anestésico, que não tem problema, nunca deu ruim e tudo. Aí você passa na bancada do cara, você olha, já tem 6, 7, 8 tubetes. 10, 10. 10 tubetes. Cara, a gente passa de você olhar assim e falar assim. Então, assim, não é a Que isso? bupivacaína que vai dar o erro. É a quantidade de anestésico. Por exemplo, lido não causa, não tem mal. Usa 10 tubetes de lido num paciente Claro, pediátrico. claro Usa que no sim. paciente adulto, mas muito magrinho. Magrinho, né? Uhum. Então, assim, É a questão de você acontece. respeitar, né, a dose peso, né? Tem que estar. O anestésico, ele é, como a maioria dos fármacos, peso dose dependente, né? Tem o que o Malamed fala, né? Só tem 3 chances de você conseguir uma sobredosagem, né? Uma superdosagem ou sobredosagem, depende do livro da tradução. Que o cálculo anestésico, você não fazer o cálculo anestésico, dar uma dose paciente maior do que o necessário. O segundo, injeção intravascular inadvertida, que a gente consegue evitar fazendo aspiração. E a terceira, E usando a agulha certa. a agulha certa, porque se eu estiver usando uma agulha 30, ela Curta. não vai aspirar. Tem que usar uma agulha. É porque hoje no Brasil a gente só tem longa Calibrose. 27. E isso E é uma outra confusão, né, Rodrigo? Porque no Malamed, como ele usa uma nomenclatura na América do Norte, eles têm lá agulhas com diferentes calibres, né? Então, às vezes, ele bota lá uma agulha 27 e todo mundo acha que ele tá propondo uma agulha longa e não é. Para ele, a agulha calibre 27 não é, né? Então, gera uma não, confusãozinha, né? e o Mourão, que é nosso colega, né, cara? O Mourão, ele tá morando nos Estados Unidos. Eu conversei com ele e falei, qual tamanho de agulha você tem aí? Aí ele, Um monte. longa 27, não, longa 27, 30 curta. O Malamed, se tá muito a 25, 25, 25, 25, tinha 23 na edição 4, que era uma agulha do tamanho de um lápis. O 23 ele cortou. Aí ele falava do calibre 23, aí na quinta edição ele falava, não, só intracanal, e sumiu essa agulha, né? Uhum. Outra coisa que eu esqueci de falar, é a injeção lenta. 1 ml por minuto. Quantas vezes a gente chega lá, o cara assim, já injetou? Já. Dentista, Fisiológico. um minuto para dentista é muito tempo, Rodrigo. Muita coisa, cara. Acho que essa pandemia vai mudar muita coisa. Você já tá tranquilo, tudo, vai bem devagar. Eu tô vendo aqui as perguntas, porque tá bom demais isso aqui, né, gente? Acho que Eu não consigo ver, porque eu sou cego já. vai ter que, eu tá. acho que a gente vai ter que fechar uma e começar outra, porque o negócio tá muito bom aqui. Aí eu tô vendo aqui as perguntas. Por que é pouco comercializado no Brasil, Jackson? Jackson Rocha. Porque é pouco Nosso aluno, comercializado. São José. Isso, e foi aluno da residência lá do Lourenço, né? Porque é pouco comercializado no Brasil anestésicos com epinefrina,
é a diluição de 1 para 200 mil. Pô, Jackson, maravilhosa pergunta, hein? Que orgulho! Cara, pô, cara, isso é muito bom. O Jackson já gostava de cirurgia na época da graduação e foi para a residência. Então, a gente não tem 1 para 200 mil no Brasil. E aí foi uma das perguntas, porque assim, hoje em dia a gente tem 3 empresas grandes de anestésicos no Brasil. Sendo que assim, a única que tem tubete de cristal da DFL foi uma pergunta que eu fiz. Foi assim, vocês não têm 1 para 200 e nada, não pensam em fazer? Porque nos Estados Unidos tem articaína de 1 para 100 e 1 para 200. É mais segura. Então assim, tem até alguns trabalhos que mostram que assim, a diferença de sangramento de 1 para 100 e 1 para 200 é mínima. Então assim, seria mais seguro para a gente ter 1 para 200, né? Por quê? E a concentração ótima, né? A gente conseguiria usar para um paciente cardiopata não 2 tubetes, mas 4 tubetes. Naquela dose o paciente saudável, ele suporta 0,2 miligramas de epinefrina. O paciente cardiopata, ele vai, ou com hipertiroidismo controlado, mudou também isso na última edição, o hipertiroidismo controlado, ele entra também na taxa de 0,04 miligramas por consulta. Então assim, pô, se eu tenho uma taxa de erro muito grande de anestesia, cara, se eu tenho 4 tubetes, pô, te tranquiliza muito mais. Mas eles têm essa proposta, só que não sabe quando vai desenvolver, né? Isso. E mas aí, já tá Rodrigo, aí vamos falar de adrenalina, né? Já que o Jackson levantou essa bola já aí... a bola a gente rebate. Isso, a gente já mata, né? Já joga pro gol. E aí, a adrenalina, que é um vasoconstrictor maravilhoso, as pessoas têm medo de adrenalina, né? E aí é uma loucura porque a gente vê até colegas médicos, né, que ainda dizem não pode usar adrenalina, encaminha um paciente com doença cardiovascular, o doente vem com uma cartinha dizendo, olha, não pode usar. Ou então é aquele paciente que chega para você e diz, olha, eu tenho alergia à adrenalina, então eu não posso usar anestésico com adrenalina. Então, fala um pouquinho aí sobre isso. Cara, então, eu sempre falo assim, na aula eu ainda boto um suspense, que eu boto assim, ó. Mourão aí, ó. Mourão só falar aí. nela. Quando a gente fala de epinefrina, aí eu vou falar da epinefrina, ela é o comparativo para os outros vasoconstritores. Só que assim, norepinefrina, corbadina, felinefrina, pega tudo e joga fora. Porque ela tem uma ação mais danosa do que a epinefrina, o que você falou que todo mundo tem medo. Sendo que, quando a gente fala, isso é muito bem posicionado para você, o paciente vem, ou ele fala que ele é alérgico à epinefrina, ou ele fala assim, ó, o meu médico falou que eu não posso usar. Não posso usar, Não posso usar. Aí você vai lá, faz a solicitação para o médico e manda, e o cara fala assim, ó, não pode usar. Eu falo assim, cara, a American Heart Association libera a dose de 0,04 miligramas de epinefrina desde 1964. Então, assim, tá lá no site desde 64, não tem justificativa da gente não usar, ADA e American Heart Association. Lá desde 64. Teve uma reunião em 63 em Nova York, fecharam em 64. Beleza. Isso. Aí você pega a carta do médico, não pode tudo. Não, não pode. Mas tem uma coisa, Rosângela, que é tudo também a forma que a gente pergunta. Se eu chegar para um médico e falar assim, ó, o paciente pode usar epinefrina, um paciente cardiopata, ele vai falar assim, não pode. O que eu falo para os alunos hoje em dia? Se eu chegar para um médico, e aí eu posso falar porque sou casada com uma, você fala assim, epinefrina, o que você acha? Ela fala assim, não. Por quê? Qual é a nossa dose de epinefrina? Eles pensam em adrenalina como droga ressuscitadora, né? Exatamente. Mas eu sempre falo, o erro não é, na maioria das vezes, né? Se a gente pegar um cardiologista atualizado e tudo, dificilmente a gente vai ver isso. Mas a dose para um médico é 1 para 1000. A nossa é 1 para 100 mil. E aí o próprio Malamed fala, no estresse, a liberação é 100 vezes maior do que com certeza. Então, assim, Rosângela, eu sempre falo assim, é a pergunta que você faz.
Porque o médico não é obrigado a saber qual é a nossa dose. Então, lá o ideal, né, Rodrigo, é você até colocar para ele, olha, eu vou usar lidocaína 2% com adrenalina diluída 1/100.000. Pronto, né? Eu falo, bota diluída e ainda boto na solicitação dos alunos da faculdade, ó, escreve permitido pela AHA 1964 0,04 miligramas. Até hoje eu tenho um médico que era do hospital universitário, que aí é aquela pessoa que já está atualizada e tudo, que o cara escreveu assim, é permitido epinefrina, limitando a dose. Ele não sabia qual era a dose, mas ele sabia que podia limitar. Mas era um cara atualizado, né? Ele estava no hospital universitário, onde possivelmente ele recebe 200.000 solicitações diárias, né? Isso. E aí, Rodrigo, acho que também é interessante a gente falar que a gente pode estar numa situação... Oi, fala. Só uma coisa engraçada, que na verdade, quando a gente está casado, a gente aprende a perguntar, né? Eu vou jogar bola ou eu posso jogar bola? É o exemplo do 1/1000. Se eu falar assim, eu vou jogar bola, o cara não sabe. Amor, posso jogar bola? Vai deixar, cara. É a forma que você pergunta. Uhum. E aí eu acho que é legal a gente falar que a gente pode estar diante de um paciente que tem uma restrição para quantidade, né, de adrenalina que você pode usar, e você pode estar numa situação que você tenha que anestesiar o paciente novamente, né? Então imagina lá que eu estou no meio de um procedimento, eu estou usando lidocaína, eu sou fã de lidocaína, você sabe. Lidocaína com adrenalina 1/100.000. Já cheguei nos meus 2 tubetezinhos lá, que é o limite, né? Aquele negócio. E aí? Duas oportunidades, 2 chances, né? 2, não, 3. Uma, tem que abortar a missão. Que na maioria das vezes não dá. Não dá. Segunda opção, se você não extrapolou a dose de lidocaína, você tem a chance de usar uma NEPS, da solução anestésica, né? Do sal mesmo, do sal. Não ultrapassei a dose de lidocaína. Eu ainda posso utilizar, partir com uma NEPS sem vaso, que no procedimento cirúrgico eu não acho correto. Ou utilizar pilocaína com felipecina. Porque aí, na verdade, a dose... É engraçado que a felipecina, quando a gente lê nos livros, na própria bula, ela te dá a dose para paciente asa 3, asa 4. No máximo 5 tubetes por procedimento. Ela não fala para paciente saudável. Então, nem na bula dela a gente vai encontrar isso. É uma opção, eu partir para uma felipecina, desde que eu calcule a multidose, que foi a pergunta de alguém aí mais à frente, né? Eu posso usar vários? Posso. Nesse caso, tem que fazer. Mas, lógico, se com a lido você não conseguiu, a pílula não vai te ajudar. A arte ajudaria muito mais. E aí... Lembrando que você está misturando anestésicos que estão todos dentro do mesmo grupo, né? Todos dentro do grupo dos anestésicos amidas. O último éster a ser produzido foi a Procaína em janeiro de 96, que era o éster. Hoje em dia, e demorava muito, né? Tinha um início de ação lento e uma taxa de alergia muito grande. Não sei porque eu não peguei essa época não, Rodrigo. Eu li no livro também, cara. Eu li no livro. Isso aí não é comigo, não. Bom, Rodrigo, e aí é o seguinte, a pergunta que não quer calar, né? Olha só, a gente daqui a pouco encerra, porque são 9h53. Eu acho que a gente pode... Rapidinho, né? 7 minutos, mas a gente tem que encerrar antes para a gente poder salvar, né? Senão... na verdade, Rodrigo, vai fechar 9h55, porque a gente começou um pouquinho antes. Então vamos fazer o seguinte... Aqui pra não dar ruim. Vamos fechar e abrir outra, acho melhor, pra gente não perder a oportunidade de salvar, tá bom? Então vou fechar. Pessoal, a gente vai voltar. A gente volta, peraí, a gente vai fechar e vai voltar, tá bom?